Atos 9:1. Deus tenha misericórdia da minha vida, eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Atos 9:1. Nós vamos conversar hoje sobre a conversão de Saulo, a mudança na história do Saulo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Vou fazer a primeira parada para nós pensarmos juntos. O Saulo, ele não era um crente em Jesus. Ele era uma pessoa muito religiosa, mas ele ainda não havia entendido que Jesus era o caminho. Esse caminho aqui, ó. Você vê que é um caminho que está com a letra maiúscula, né? Ó. O Saulo não havia entendido que Jesus era o caminho. Então, ele havia pedido cartas para prender quem ele encontrasse no caminho que fosse de Jesus. Espera lá, que o som ele está esquisito. E eu fico, minha orelha ela é sensível. Então, o Saulo, ele era uma pessoa que queria servir a Deus, queria agradar a Deus. Ele tinha essa vontade, essa intenção, esse desejo. Só que a mente dele era uma mente que estava confusa. A mente do Saulo era uma mente que estava bagunçada. Por quê? Porque ele achava que o que era certo fosse o errado. E ele entendia que o que era errado era certo. Você entendeu? Sim ou não? A cabeça do Saulo estava virada. A minha cabeça um dia já teve virada. A sua cabeça um dia já teve virada. E Deus desvirou nossa cabeça. Diga amém, diga graças a Deus. Isso. A cabeça dele estava virada. Ele estava olhando de uma maneira distorcida para as situações. Ele queria muito fazer a coisa certa. Nós não devemos olhar para o Paulo e descer a lenha no Paulo. Só miserável Saulo, não sei o que. Ele estava tentando fazer a coisa certa. Mas ele estava tentando fazer a coisa certa do jeito errado. Quantas e quantas pessoas estão tentando fazer a coisa certa, mas elas tentam fazer a coisa certa do jeito errado. E não é que elas querem fazer a coisa certa do jeito errado, é que o entendimento delas ainda não foi aberto. Eu falei com você esses dias, não lembro se foi na sexta, se foi na quarta de manhã, se foi na quarta à noite, eu não lembro. No domingo eu sei que eu fiz um comentário, porque eu já havia falado. Minha mãe me inseriu os meus irmãos, minha casa, na vida de fé. Minha mãe recebeu do meu avô a tradição religiosa dentro do catolicismo, passou para nós a tradição religiosa dentro do catolicismo. A intenção era acertar. A intenção era nos ajudar a ter uma vida piedosa, a ter uma vida correta dentro da igreja. Só que
no meio do caminho, a gente vem a entender que não é a igreja, a instituição que salva. Não é. Quem salva é Jesus. No meio do caminho, nós conseguimos entender e aprender que as pessoas, elas são falhas. Elas são falhas. Todos nós somos falhos, inclusive o pastor. Havia aquele entendimento, o santo padre, o padre não solta nem um pum, solta sim, ele peca, como qualquer outra pessoa peca, as pessoas pecam, é um entendimento que foi sendo aberto, a respeito de não olhar para as pessoas e colocar as pessoas em cima de um pedestal onde talvez nós nunca conseguiríamos chegar. Aquele entendimento equivocado de dar para determinada pessoa qualidades e virtudes e trazer para nós apenas dificuldades, problemas e limitações. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Nós não podemos, isso é um entendimento errado, equivocado. Eu estou falando do Saulo, que tinha um entendimento equivocado, mas era uma pessoa muito bem instruída, mas que tinha um entendimento equivocado. Tinha uma boa intenção, mas a boa intenção dele não estava impedindo que ele fizesse a coisa errada. Então, o Saulo, ele era alguém que ia por esse caminho. Ele tentava fazer a coisa certa, ele queria fazer a coisa certa, ele acreditava que Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, aquele Jesus que nasceu e cresceu em meio ao pessoal no dia a dia, ele não conseguia acreditar que era aquele Jesus, o Messias que havia de vir. Quer dizer, as coisas estavam às claras para ele, mas ele não estava conseguindo enxergar. E esse é um problema que todos nós muitas vezes passamos. Às vezes, as situações elas estão muito claras na nossa vida. Elas estão muito claras no nosso... vou falar, mas sem faltar com respeito. Elas estão muito claras no nosso nariz. E nós não estamos enxergando. Era assim que o Paulo estava vivendo. Tem coisa que é muito fácil de resolver. Tem coisa que é muito fácil de acertar. Mas parece que para nós fica tão difícil. Então esse era o Saulo. Eu faço uma introdução muito pobre a respeito do Saulo, porque a história do Saulo ela é muito rica. Mas eu faço uma introdução procurando mostrar para você na prática o Paulo, ou o Saulo. Uma pessoa acima da média, mas que errava, como qualquer outra pessoa erra. Verso de número 3, diz assim, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Olha só, eu gosto quando esse de repente aparece, eu gosto. Por quê? De repente quer dizer... Vamos lá, vale ponto, hein? Quem acertar, meio ponto ajuda depois no fechamento da nota. De repente quer dizer... De repente quer dizer de repente. Era muito fácil, você não acertou porque você não quis. De repente quer dizer de repente. De repente. Quando? De repente. De repente. Eu gosto disso, porque o de repente é aquele momento
você está lá lavando o prato, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você fala, você busca tal. De repente você está distraído ou distraída na sua casa, lavando o prato lá. De repente você está ali lavando o prato, Deus está trabalhando em seu favor. Você nem imagina. Era a hora que menos você estava esperando, Deus opera o milagre na sua vida. Eu gosto quando aparece de repente na Bíblia. Porque quando aparece de repente, diz respeito ao tempo, quando? De repente. De repente quando? A hora que menos espera. A hora que a pessoa de repente não está preparada. Aquela hora que a pessoa... eu gosto de repente por isso. Porque às vezes nós ficamos tão ansiosos, esperando que algo aconteça. Olha, eu espero que algo aconteça. Eu estou esperando aqui e tal. E não acontece nada. Aí você vira as costas, pum! Acontece. É o jeito que Deus trabalha. Fale para quem está pertinho de você. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Surpreendendo sempre. Eu gosto. Eu não sei você. E eu falo porque eu gosto. Eu não vou entrar na outra história porque alonga demais a conversa daí. O Paulo e o Silas estavam na prisão, orando e cantando louvores a Deus. A Bíblia diz. E de repente, quando? De repente, um terremoto vem. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando, eles estavam cantando louvores, eles estavam na deles, fazendo uma vigília lá dentro da prisão. E de repente Deus, manifesta o poder. Então eu gosto disso. Eu gosto de olhar o texto e ler essa palavra de repente, né? De repente brilha. Quando menos o Saulo espera, brilha uma luz. É interessante, o verso 4 diz assim, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Veja que o Saulo está numa viagem rotineira. Ele estava acostumado a prender cristão, inclusive o Estevão, que nós já conversamos do Estevão aqui, quando nós falamos das pedradas da vida, o Estevão foi preso e estava debaixo do consentimento do Saulo. O Saulo estava acostumado com essa história de viajar para cá, para lá, de perseguir aqui, perseguir. Ele estava acostumado a fazer a coisa errada, achando que estava fazendo a coisa certa. Você já pegou a mensagem de hoje. Salvação de Deus manifestando na nossa vida nessa manhã, para que nós tenhamos nosso entendimento, nossos olhos abertos, para deixar de fazermos a coisa errada, achando que estamos fazendo a coisa certa. A mensagem eu já te dei, já. É só agora completar aqui a conversa. Ele cai. Quando ele cai, ele ouve uma voz. É interessante que ele ouve a voz quando ele está o quê? Quando ele está o quê? Caído. Enquanto ele está em pé, ele não ouve, mas a hora que ele cai, ele ouve a voz de... Isso dá conversa, hein? Só que nesse versículo tem conversa para muito tempo. Mas nós vamos remir o tempo. Isso traz para a gente pensar que às vezes a pessoa estando em pé significa tá tudo bem no casamento. Em pé significa tá tudo bem com a família. Em pé significa tá tudo bem com as finanças. Em pé significa estar tudo bem com o corpo físico. Em pé significa estar tudo bem com a vida profissional. Em pé significa estar tudo bem, obrigado. Muitas vezes, quando a pessoa está em pé, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ela está em pé.
E se ela está em pé, muitas vezes ela acredita que ela está em pé por causa da força dela mesma. E se ela tem força suficiente para ficar em pé e fazer com que as coisas aconteçam e vão bem, ela não precisa de ouvir a voz de ninguém, menos ainda a voz de Deus. E é por isso que tem muita gente que toma um tombo na vida. É por isso. Isso aqui mostra. O Saulo, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de uma pessoa muito qualificada. Muito qualificada. Vou fazer comparação. Eu temo de fazer comparação por conta de fazer, de repente, alguma comparação. Mas você conhece o Mário Sérgio Cortella, sim ou não? É um filósofo. Mário Sérgio Cortella, ele está na prateleira de cima, lá em cima. Ele é muito joia, muito joia. O Saulo, ele era alguém assim como o Mário Sérgio Cortella. Muito conhecido, muito importante, muito instruído, muito bem preparado, vida bem resolvida. O Saulo, ele era assim. Eu estou fazendo comparação, tá? Comparação, nem estou falando da vida de fé, porque eu nem sei a vida de fé do Mário Sérgio, qual é a profissão de fé que ele faz, mas é uma pessoa muito, muito bem instruída, uma pessoa muito joia. Eu gosto de ouvir as palestras que ele passa. Então o Saulo está numa prateleira diferente. De repente ele cai. E é quando ele cai que ele ouve a voz de Deus. Tem hora que nós precisamos cair para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Tem hora que nós precisamos, aqui a Bíblia diz, ele caiu. Quando? Quando uma luz vinda do céu brilhou sobre ele. Brilhou ao seu redor uma luz. E aí o que aconteceu? Ele caiu. A luz brilha, ele cai? Sim, a luz brilha, ele cai. Porque diante da luz de Cristo ninguém para em pé. É tudo coisa para nós irmos pensando. Vou repetir o que eu já falei algumas vezes, porque eu já estou entrando na reta final da nossa conversa. O Saulo, ele fazia o que era errado, achando que estava certo. Ele fazia o que era errado, achando que estava certo. Ele precisava da salvação. Ele precisava da salvação. Agora ele cai. E quando ele cai, ele ouve a voz de Deus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Verso 5 diz assim, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Já pensou? Imagine, vamos tentar imaginar. O Saulo caído, sem ver nada, ouvindo uma voz, e ele tendo que responder àquela voz, por que você está me perseguindo? E quando ele pergunta, quem é você? Quem é o Senhor? Ele responde, eu sou Jesus. Com outras palavras, nesse momento, Jesus ele se apresenta para mostrar por Saulo que existe saída quando tudo está fora do lugar. Quando tudo está fora do lugar, é aí. É nesse momento que Jesus chega na vida do Saulo. O Saulo só estava indo cada vez mais de mal a pior. Ele pega a carta, com as cartas, ele vai para Damasco, ele vai prender cristão, ele está aí, ele está cada vez afundando mais, fazendo aquilo que é errado, pensando que está fazendo o que é certo. Nesse momento Jesus aparece na vida dele. Nesse momento Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele cai por terra. Ele não consegue ficar em pé. Isso explica porque nós estamos nessa manhã aqui
prostrados, se não com o corpo físico, mas prostrados espiritualmente, ouvindo o que Deus tem para falar na nossa vida. Porque tem coisas que estão fora do lugar no nosso coração, fora do lugar na nossa mente, fora do lugar nas nossas ações, que precisam ser urgentemente reorganizadas. E Jesus está aqui para nos ajudar exatamente nisso. Levante, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Você vê que essa é a vida em Cristo. Essa é a vida em Cristo. Alguém dirá o que você deve fazer. Essa é a palavra de Jesus para ele lá. Aqui você vem para cá e Deus usa o pastor para falar com você. Da minha boca vai saindo a palavra de Deus para a sua vida. Mas a vida de fé, se você quer salvação, você tem que aprender a receber a palavra que sai do altar. Se o Saulo queria que a história dele fosse restabelecida, ele precisava acreditar nessa palavra aqui, ó. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Alguém quem? O que essa pessoa é? Porque eu sou muito bem instruído. Talvez pensasse o Saulo. O que essa pessoa faz? Porque eu sou uma pessoa importante dentro do contexto social da nossa região. Talvez pensasse o Saulo. Quantos canudos essa pessoa tem? Quantos certificados essa pessoa tem? Quem instruiu essa pessoa? Qual é o nome? Qual é o sobrenome dessa pessoa? Porque vamos parar para pensar. É só para a gente ir pensando. Será que foi fácil dentro do coração do Saulo ele ouvir dizer assim, ó, uma pessoa, que pessoa? Não interessa que pessoa. Uma pessoa vai dizer o que você deve fazer. É difícil. É difícil. É difícil. Às vezes, para nós, isso acaba sendo uma situação de difícil resolução. Poxa vida, eu vou lá para a igreja, vou ouvir o pastor falar. O pastor nem sabe da minha vida, nem sabe da minha casa, ele nem sabe como que é meu casamento, ele nem sabe como é meu filho, como é minha filha, ele não sabe nada do que acontece na minha casa, ele não sabe, aí ele vai falar, eu vou ter que ouvir o que ele fala e ainda vou. É desse jeito que Deus trabalha com a gente. A pessoa que tem facilidade para aceitar isso aí, geralmente ela vê a situação ser transformada com maior rapidez. Por quê? Porque ela está entendendo. Você acredita, sim ou não, que você está aqui por causa de Deus? Você acredita que Deus está aqui falando com você, sim ou não? Você acredita que o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele tem algo para direcionar na sua vida, sim ou não? Se você não acredita nisso, você está um pouco mais atrás dos demais. A maioria acredita nisso. É importante que nós todos acreditemos nisso. É importante que nós olhemos para a história do Saulo. É alguém que cai. Quando? Ele cai quando ele tem um encontro com a luz. Jesus, eu sou a luz do mundo. Quando ele tem um encontro com a luz, ele cai por terra. Ele cai por terra e é aí que ele ouve a voz de Deus. Enquanto ele está em pé, ele não ouve. Mas agora que ele caiu e ele ouviu, a informação começa a ser passada. Você vê? Você vê que coisa, é muita conversa aqui para o pouco tempo que a gente tem para pensar junto. Ele caiu. Quando ele cai, olha o final da frase aqui, ó. Ué, Vitor, 6, verso 6. Ó, final da frase. Quando ele cai, vem a palavra para ele assim, ó. Você vai ouvir aquilo que precisa ser feito. Você não entendeu, por isso que você não deu glória. Eu vou falar de novo e você vai entender. Quando Paulo cai,
Com outras palavras, no momento difícil na vida dele, que é a hora que ele está caído, ele ouve a voz de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele está ouvindo assim, ó: você vai receber a instrução exata sobre o que você deve fazer. A melhor coisa que tem para qualquer um de nós é nós sabermos o que nós devemos fazer. Pastor, eu estou vindo aqui, estou fazendo corrente, estou fazendo campanha, estou orando, estou dizimando, até oferta especial eu entrego, porque eu quero saber o que eu tenho que fazer para que a história seja mudada. Eu tenho uma boa notícia para você. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Você não vai ficar sem a instrução. O que você precisa é acreditar. Isso, bate palma com alegria aí, vai com força. O que você precisa é acreditar. Deus vai falar, Deus está falando, Deus vai direcionar. Talvez lá na sua casa a resposta vai chegar mais fácil do que você imaginava. Talvez você vai chegar em casa e a situação está resolvida. E você não vai entender. Mas não é que você não vai entender, você já entendeu. Porque a Bíblia diz que foi de repente. Talvez você vai chegar na empresa, aquilo que precisava ser resolvido, que você não sabia como resolver, vai estar encaminhado. Talvez você vai chegar para conversar com alguém, porque cada um tem a sua necessidade. Talvez você vai chegar para buscar uma resposta em determinada situação, a pessoa já vai vir falar para você, ó, já deu tudo certo. O texto ele fala isso para nós. E nós estamos numa campanha de salvação. Nós estamos buscando por salvação, clamando por salvação, pedindo por salvação. E o texto mostra para nós na manhã de hoje, nessa manhã, um homem chamado Saulo, acima da média, muito bem preparado, uma vida estruturada, uma pessoa assim, ó, da prateleira de cima, como eu já falei antes. Mas que ele tinha um entendimento equivocado de muitas questões. Que entendia que o que era certo estava errado. E o que estava errado era certo. Você vê? Verso de número 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Não viam ninguém. E é fácil da gente entender também. Deus estava tratando com quem naquele momento? Com Saulo. E isso é resposta para a minha vida e para a sua vida. Porque às vezes a gente fica falando assim, ó, você não fala, eu sei que você não fala. O pessoal do culto da noite fala, mas você agora você não fala não. Eu falo, eu convido, eu chamo, mas fulano, Beltrano, não quer nem saber. Ele não dá orelha para mim. Não é que não dá ouvido, não dá orelha. O negócio é que Deus está tratando com... Faz assim, ó, comigo. É difícil de falar, né? Eu sei. Não é que as pessoas à nossa volta elas não estão querendo saber de nada com nada. O negócio é que Deus vai tratando conosco, em primeiro lugar. Ele vai falando com a gente. E depois que nós entendemos ao certo a conversa, Ele nos usa para falar com quem está à nossa volta. Porque esse povo todo que estava à volta do Paulo, ele não ouviu a voz, mas não viu nada. Ouviu a voz, mas não viu nada. Ali na frente, através do Saulo, vieram se converter também. Ali na frente. É assim que Deus vai trabalhando.
recebereis a virtude, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Começa em nós. Esse é um grande problema que muitas vezes não é compreendido. A pessoa ela vem para a igreja, ela já quer que todo mundo... Eu lembro, posso falar por mim. No início da minha conversão, eu queria pregar para o diabo, irmão. Eu queria que o diabo convertesse. Alguém já quis pregar para o diabo também que converter? Só eu queria que o diabo convertesse? Mas vocês são ruins, vocês querem que o diabo vá para o inferno? Mas ele já está condenado, desde lá, de trás. Eu me lembro. Eu queria que todo mundo à minha volta... Só que Deus estava tratando comigo. Deus está tratando com você nessa manhã. Deus está dizendo para todos nós assim: ei, espera lá. Existem questões que, se você estiver em pé, com outras palavras, se você se achar com o domínio da situação, você não vai dar conta de resolver. Enquanto você não estiver quebrantado e ouvindo a minha voz, o milagre não vai acontecer. Agora, a partir do momento em que você se prostra e ouve a minha voz e coloca a minha voz em prática, o milagre acontece. É fácil de entender quando a gente está com vontade de entender. Eu sei que você está entendendo a conversa. Eu tenho certeza que você está entendendo a conversa. Deus, através do Espírito, Ele fala com clareza no meu coração. Eles estão entendendo a conversa. Você está entendendo, sim ou não? Está ficando clara a conversa, sim ou não? Sim, eu sei que está. Eu sei que está. Verso 8. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Por que ele levantou e não conseguia abrir? Ele abriu o olho, mas ele não via nada. Por quê? Porque ele ainda estava no mesmo lugar. Os olhos dele seriam abertos quando? Ali na frente. Quando ele estivesse diante daquele que ia falar o que devia ser feito. Os nossos olhos, eles vão abrindo à medida que nós vamos fazendo o que Deus orienta a fazer. Enquanto nós não fizermos o que Deus orienta, nossos olhos continuam vendados. É assim que aconteceu com ele, é assim que acontece com muitas pessoas. Ó. Por 3 dias esteve cego. Verso número 9. Isso, vai acompanhando aí, Vitor. Por 3 dias esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias numa visão e disse: Ananias. E o Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor, verso 11. O Senhor lhe disse: vá para a casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor sobre ele as mãos para que voltasse a ver. Olha só, olha o mistério, olha o manto sendo desenrolado, como alguns gostam de falar. O Saulo estava fazendo o quê? Orando. O Saulo estava orando. Ele tem a visão. Ó, olha a história, olha a situação. Verso 13. Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e tudo que eu ouço é mal. Ele tem feito mal aos teus santos em Jerusalém. Olha a fama do Saulo. O Saulo, ele tinha uma péssima fama. Tudo que eu ouço dele é mal. Só que Deus está agora mudando a história do Saulo. Ele chegou aqui, verso 14. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse para o Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios, os reis, perante o povo de Israel. Quem falou de Saulo para Ananias? O próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus falou do Saulo para Ananias. É o próprio Deus que vai falar de você. Para quem tem que ser falado? É o próprio Deus. Uma coisa é as pessoas falarem de nós, outra coisa é Deus falar de nós. Quando as pessoas falam de nós, pouca coisa ou quase nada muda. Quando Deus fala de nós, as portas que estão fechadas, elas se... Quando Deus fala de nós, o ímpio pega e traz para nos servir. Quando Deus fala de nós, a história muda. Aqui está mostrando exatamente isso daí. É Deus falando, ó. Verso 16. Mostrarei a ele, ao Saulo, quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Ele vai sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre o Saulo e disse, olha só, hein? Ele não queria nem estar perto do Saulo. Agora ele vai, coloca a mão sobre o Saulo e ele chama o Saulo de irmão. Você consegue ver que tem coisa sendo mudada nessa história? Sim ou não? Porque isso está acontecendo na sua casa. Isso está acontecendo na sua família. Isso está acontecendo na sua vida. Isso está acontecendo. Comportamentos estão sendo mudados, alterados. Você deve olhar a lição de hoje aqui, mas trazer a lição para a sua casa, para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Histórias começam a ser mudadas nessa manhã de salvação. Até outro dia não queria nem chegar perto do Saulo. Agora está chamando o Saulo de irmão. Meu Deus, Deus me fala assim, ó. Tem gente na casa deles que ninguém quer chegar nem perto. E daqui a pouco vão chamar de irmão. Bom, depois você volta para me contar o testemunho. Eu vou acabar a leitura aqui para nós tomar um café, comer um pedaço de bolo, porque o copão eu ainda não estou comendo. Mas vamos embora, vamos ler aqui, vai. Impôs as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, ele me enviou até você, para que volte a ver e seja cheio do... Se antes não via, agora vai ver de novo. Só que vai ver debaixo de uma outra perspectiva. Porque antes de Jesus via o que era errado e pensava que era, e via o que era certo e pensava que era. Meu Deus do céu. Isso está acontecendo na sua casa. Tem gente que estava até hoje tendo uma visão distorcida das coisas, vai começar a enxergar de uma outra forma. Você vai me procurar. Se você não me procurar, você vai ver. Deus vai enviar anjo para pegar você por pé e vai balançar. Você vai estar andando, você não vai saber o que é. Aí você vai lembrar. Bem que o pastor falou que era para contar o testemunho. É isso daí, ó. Além de ver, vai ser cheio do... Você está preparado para ver seu familiar aqui dentro do culto, num culto de oração, pulando, gritando, orando em línguas estranhas, fazendo aviãozinho, marchando, e assim, você está preparado ou não? Você não está preparado? Então se prepara, porque Deus está mandando dizer, tem muita coisa acontecendo nessa manhã, dentro da sua casa.
2 últimos versículos que eu vou ler. E chega, porque eu já falei até demais. Imediatamente. Quando? O de repente é quando você não está nem esperando. O imediatamente é quando você está ali, ó, atento, prestando atenção, tal. Na hora, imediatamente, pum, instantaneamente, caiu algo como escama dos olhos do Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi o quê? Só por curiosidade, quem aqui não é batizado ainda, levanta a mão. Eu não gravei seu nome. Emily. Ingrid. A partir de hoje, o seu nome está no livro de oração. Já era para estar antes. Eu peço até perdão por você. Já era para estar antes. Já. A partir de agora, começa a contagem regressiva para você passar nas águas do batismo. Imediatamente caiu as escamas, voltou a ver, levantou e foi. Aonde, pastor? Bom, a região ali de Damasco é uma região, a casa onde o Saulo estava, próximo ali tem um mar. Possivelmente eles foram ali para aquele mar e Saulo foi batizado. Não fala onde, mas é ali, bem pertinho, tem muita água. Talvez, não estou dizendo que foi, estou dizendo que possivelmente, porque estava perto. Então, levantou, ou talvez tinha uma piscina na casa também, o que eu não acredito, porque a casa era num lugar meio que de barranco. Pela misericórdia, pela bondade de Deus, eu estive nesse lugar, eu vi a casa que acredita ser a casa em que o Saulo estava. Eu vi o lugar, eu sei o lugar onde é um lugar no topo, lá embaixo você vê o mar. Então, por isso que eu estou falando para você. Não estou falando do que eu acho, estou falando do que eu vi. Então, eu acredito que foi ali, ó, ali embaixo. Ele foi batizado. E depois de comer, recuperou Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Quer dizer, muita coisa para a gente pensar junto. Muita história para a gente pensar junto. Não dá para entrar nos detalhes. Eu falei muito pobremente a respeito muito superficialmente a respeito do Saulo. O Saulo era, né? Uma pessoa acima da média. Mas eu procurei me ater, ficar preso ali em questões ali do momento para a nossa reflexão de hoje. Para dizer para você assim, ó, acredite que Deus está no controle da situação. O Saulo era uma pessoa exatamente assim, ó, como muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Ele queria que as coisas dessem certo, mas ele trabalhava do jeito errado, pensando que estava trabalhando do jeito certo. E Deus mudou a cabeça dele, mudou o entendimento dele, mudou as ações dele, mudou tudo na vida dele. Se coloque em pé, por favor. Você entendeu a conversa, sim ou não? Se você não entendeu, não tem problema nenhum também. À noite você volta aqui, porque eu vou pregar a mesma coisa. É só você voltar aqui. Ou você chegar na sua casa, você vai no YouTube e assiste mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Encaminha a conversa para alguém, se você quiser encaminhar. O importante é você acreditar. Hoje é dia que Deus está mudando situações. Ele está mudando. Ó, resumo. Pastor, o senhor falou 35 minutos, eu não gravei nada do que o senhor falou praticamente. Então eu vou resumir a conversa. Hoje é dia que Deus está pegando aquilo que estava do jeito errado e fazendo ficar do jeito certo. Ponto. Você conseguiu gravar isso aí? Então feche os olhos. Pega seu papel aí. Pega quem está na campanha, pega o papel. Meu Deus.
obrigado. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado. Agradecer pela vida desse irmão, dessa irmã no templo ou online conosco. Muito obrigado. Sela na nossa vida essa palavra em nome de Jesus. Abra o entendimento. É o desejo do meu coração em nome de Jesus. Amém? Nós entregamos ao Senhor o 4º dia dessa campanha de salvação em nome de Jesus. Pode ficar à vontade recolhendo os pedidos de oração. Irmã Maria com Oscar já pode vir aqui para frente para nós recolhermos as contribuições. Que nós já vamos recolhendo a contribuição e ir para o shopping. Fazer compra